Problemas sempre de ordem técnica. É um tipo de percepção de problema que não passa pelo nosso lado humano de analisar as coisas. É um outro tipo de análise. Então, compreendo. Quando a vida só existia aqui, faliu, criaram o projeto tal para mandar os códigos para cá. As vidas foram surgindo aqui nesse universo e Sofia foi identificando os problemas que os códigos que vieram daqui para cá produziram. E diante desses problemas ele foi criando vários seres, não funcionava, até que ele começou a criar ser biodemo, sem nenhuma emoção, genoma matematizado para resolver problemas, e esses seres nasceram em naves. Então, Sofia, ele é pai, mãe de todos esses seres, se a gente quiser chamar assim. Mas torna a dizer, nenhum deles tem sexo. Se a gente fosse fazer uma pergunta, qual a identidade de gênero desses seres? A gente teria um choque. Porque primeiro eu teria que dizer para vocês, ei, cada família dessa tem uma identidade de gênero diferente. Não, mas se eles não têm sexo, como é que a gente vai entender a identidade de gênero? Porque a gente só entende identidade de gênero em relação a macho e fêmea. Mas é isso que a humanidade vai ter que mudar loucamente, porque a questão é muito mais complexa. Esses seres nem são machos nem são fêmeas. E ainda assim, cada família tem um jeitinho diferente de ser, ou seja, um tipo de identidade. Se a gente colocar gênero na história, aí não vai ter palavras humanas para... Então, só aqui, pelo menos, a gente tem 250 mil gêneros diferentes. Só para vocês terem uma ideia. Na Terra são 2, macho e fêmea. Então tem algo de muito errado na maneira como a gente define as coisas. Mas as gerações do futuro é que vão ter que resolver isso. A família Yell, que foi uma família criada para resolver um problema específico, um dos seus membros, chamado Yell Luzbel, olhou, viu que tinha um problema ali, um defeito na criação, um problema no genoma, uma coisa que não funcionava dos termos em que a cultura comum disso aqui imaginava que seria, e disse aí, temos um problema. Quando ele disse isso, toda a cultura biodêmica ficou, oh. Mas qual a questão? Sofia olhou para o problema e não percebeu o que Luzbel havia percebido. Qual a questão? Os anjos, ou seja, os clones que vieram cercar Sofia nesse universo, mandados pelo Tributo, também olharam para o problema, usaram lá toda a sua maquinária, porque esses anjos são meio assim, são robôs, então eles só servem para... E também não fizeram a leitura que Luzbel fez. Aí, pela primeira vez, surgiu um impasse desse tipo. A coisa foi tão profunda que nem mesmo os membros da família Yell, na época, também faziam a leitura. Mas qual o problema? Yell Luzbel não conseguia deixar de pensar naquilo. Os nossos amigos biodemos, eles são livres, mas eles obedecem a um comando, e quando Sofia diz, se concentrem nesse ponto, eles põem o foco lá na obediência a Sofia. Mas eles são livres para analisar outras coisas de forma mais ampla. Mas Yell Luzbel não conseguia parar de pensar naquilo. E qual o problema? Cada uma dessas famílias foi criada dentro de uma nova tecnologia biológica. O que é? Os chamados processadores